Olá, bem-vindo ao canal Terapia. Eu sou o Marcos, terapeuta holístico, terapeuta que cuida da mente e do corpo com mais de 12 especializações na área da saúde. E eu estou passando rapidinho aqui para comentar com vocês a respeito de 4 probleminhas funcionais que acontecem no cérebro das pessoas, e tem pessoa que não sabe disso. Eu mesmo soube da minha condição há poucos anos. E muita gente vai morrer sem saber disso, sendo chamado de burro, sendo chamado de ignorante, não conseguindo estudar e não sabendo por que tem a dificuldade. Eu vou falar sobre 4 coisas. A primeira é a descalculia. Eu tenho descalculia. O que é descalculia? É a dificuldade em fazer contas, dificuldade com matemática, com geometria, com a parte de física e química que envolve cálculo, raciocínio lógico, né? A dificuldade com problemas de raciocínio lógico, dificuldade de resolver um sudoku. Eu não consigo, eu posso ficar horas tentando resolver um sudoku de criança e eu não consigo. E por causa disso, eu tive muitas dificuldades na vida eu não entendia. Por que eu ia bem nas outras matérias e na matemática eu simplesmente lia o problema e não conseguia entender? A descalculia, a gente já nasce com ela. Ela não é considerada uma doença. Ela é uma deficiência de uma área lá do cérebro que processa números e informações lógicas. Muitas vezes, se você já assistiu algum dos meus vídeos passados, eu falei alguns números e errei. Eu dei uns números, eu fiz a conta de cabeça e acabei errando. Por quê? Por causa da descalculia. Então você que tem aquela dificuldade absurda de matemática desde criança e nunca soube por quê, é por causa disso. Chama-se descalculia. Tem cura? Tem tratamento? Não. Não. Tem como você treinar as suas habilidades para ser bom naquilo que você é bom. E deixar essa parte numérica, tá, para quem vai estudar essa área de exatas, né? Uma outra coisa mais comum é a dislexia. A dislexia até ficou famosa na internet, porque já aparece, né? Tom Cruise tem dislexia, o Albert Einstein tinha dislexia. O que é a dislexia? Aí o problema não é com a matemática, é com o português, é com o inglês, é com a gramática. A pessoa não consegue escrever um texto, não consegue organizar as ideias para colocar no papel. A pessoa não consegue escrever uma redação porque vem uma tempestade de ideia na cabeça, ela não sabe o que escrever primeiro. E muitas vezes dificuldade para falar também, trocando o L pelo R, que nem o Cebolinha, e outras coisas. Aí, de novo, a pessoa é chamada de burra, que não estuda, tira 0 porque é preguiçoso, e não é. É a dislexia. A descalculia é com matemática. A dislexia é com linguagem. Outro problema também que tem a ver com coordenação motora, problema com as mãos ou com os pés, que é a dispraxia. A dispraxia é a dificuldade também causada por um probleminha numa área do cérebro relativa à coordenação fina dos movimentos. Então, quem tem dispraxia muitas vezes não consegue abotoar uma camisa, não consegue amarrar o sapato. Aí você fala assim, mas as pessoas que têm isso daí que você está falando é deficiente mental? Não, de jeito algum. Quem é deficiente pode ter uma dessas coisas, mas a maioria das pessoas que tem são normais. Sabe a dificuldade? Você vai pegar, você tem que pintar com lápis de cor um desenho e você não consegue pintar sem borrar. Ou então você não consegue fazer um artesanato simples, você vai tentar fazer um ursinho e sai um monstro de massinha, você não consegue fazer um negócio. Isso se chama dispraxia. É o problema da coordenação fina, você não consegue fazer movimentos finos. Então quem tem dispraxia não pode ser dentista, não pode ser cirurgião, né? Porque existe uma dificuldade grande com a coordenação. Às vezes até para escrever. A pessoa começa a escrever e não consegue seguir a linha do caderno, ela é entorta, ela escreve para cima, para baixo, fazendo curva e não consegue seguir. Isso se chama dispraxia.
E para terminar, a mais famosa de todas, que já é falada há muito tempo, é o TDAH, transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. O que é o TDAH? Também a pessoa já nasce assim. A pessoa já nasce com uma tendência para ter uma atenção desfocada das coisas, a não conseguir prestar atenção e de ter uma agitação, uma agitação fora do normal. Então, como é um transtorno, é um espectro, quer dizer que não é uma coisa fixa, assim como as outras que eu acabei de falar, tem pessoa que tem muita dificuldade de matemática, a ponto de não conseguir fazer um 2 mais 2, ou tem pessoas que já têm uma dificuldade mais leve, assim como na dislexia, assim como na dispraxia. E o TDAH, o que acontece? Tem pessoas que puxam mais para o déficit de atenção. A pessoa está escrevendo um negócio e está pensando no que comeu ontem, está pensando no pneu do carro que furou, está pensando na mãe, no cachorro, e não consegue se concentrar. E tem o espectro da hiperatividade, que é a pessoa que tenta ficar sentada, assistir a um filme e não consegue. A vontade que dá é de sair pulando, de mexer as pernas, de sair correndo. Não, a pessoa não consegue ficar sentada, a pessoa não consegue ficar quieta ouvindo alguma coisa. Ela tem a vontade de se mexer, de pular, de gritar, de fazer qualquer coisa, menos de ficar ali. Então, o TDAH, ele é a junção de dois espectros. A falta de atenção e a hiperatividade, aquela pessoa que é ligada no 220. Então, uma pessoa pode ser mais hiperativa e menos desatenciosa, ou a pessoa pode ser calma, tranquila, ou seja, praticamente não ter hiperatividade e ter um déficit de atenção brutal. A pessoa está assistindo o Titanic afundando no filme e você chega e pergunta para ela, como é que é o nome desse navio mesmo aí que está afundando? Aí a pessoa, não sei, sabe? Então é isso. Esse é o meu recado de hoje para você, sobre essas 4 condições, síndromes causadas por pequenas deficiências em áreas específicas do cérebro. Eu sou o Marcos e você está no canal Terapia. Até o próximo vídeo.